3 de junho. Eu estava escrevendo quando ouvi o meu vizinho Antônio Nascimento repreendendo meu filho José Carlos. Ele anda dizendo que vai bater no menino. Se fosse uma repreensão justa, mas a dele é implicância. Onde é que já se viu um homem de 48 anos desafiar uma criança de 9 para brigar? Mas Antônio Nascimento nasceu com os ideais ao avesso. A filha da Dirce morreu. Eram 2 gêmeas. Atualmente, ela tem tido partos duplos. O ano passado, morreu o casal de gêmeos, o menino num dia e a menina no outro. E agora, feneceu outra. Quando morre alguém aqui na favela, os malandros saem pelas ruas pedindo esmola para sepultar os que falecem. Embolsam dinheiro e gastam na bebida. Os favelados estão comentando o retorno dos jogadores. 6 de junho. Despertei às 4h30 com a tosse de Neide. Percebi que aquela tosse não ia me deixar dormir. Levantei e dei-lhe um pouco de xarope, porque fiquei com dó. Ela era órfã de pai. Quando o pai estava doente, a mãe deixou-as. São 3 filhas. A mãe da Neide é uma desalmada. Não prestou para tratar o esposo enfermo e nem para criar as filhas, que ficaram aos cuidados dos avós. Esquentei arroz e os peixes e dei para os filhos. Depois fui catar lenha. Parecia que eu vinha ao mundo predestinada a catar. Só não cato a felicidade. Estendi as roupas para quarar. Ao meu lado estava a mulher do nortista que dormia com a mulher do Xó. Estava nervosa. A favela tanto. Estava nervosa e falava tanto. Parecia que tem a língua elétrica. Parecia o Carlos Lacerda quando fala do Getúlio. Diziam que ela era quem lavava as roupas da mulher do show. E o seu esposo é quem lhe dava o dinheiro para ela lhe pagar. É 5h30. O Frei Luiz está chegando para passar o cinema aqui na favela. Já puseram a tela e os favelados estão presentes. As pessoas de alvenaria que residem perto da favela diz que não sabem como as pessoas de cultura dão atenção ao povo da favela. As crianças da favela bradam quando inicia o cinema, representando trecho na Bíblia, o nascimento de Cristo. Chegou o carro capela com o Frei Luiz, um vigário que é útil aos favelados. Quando passa uma tela, o Frei explica. Quando passou os Reis Magos, o Frei explicou que a dominação mago é porque eles liam a sorte das pessoas nas estrelas. E se alguém sabia o nome dos reis, que um é muito conhecido e chamava Baltazar. E o outro Pelé, respondeu um moleque. Todos riram. Chegou o caminhão com os jogadores na hora que o padre estava rezando. Resolvi tomar parte no coro. Os meus filhos chegaram do cinema e eu fui dar jantar para eles. A Vera estava contente e contava as travessuras do José Carlos. O João perdeu os 11 cruzeiros que lhe dei para ir ao Rialdo. Ele levava o dinheiro na carteira e foi com os meninos da favela, e algum deles já sabendo bater carteira. Dia 1 de julho. Eu percebo que se esse diário for publicado, vai magoar muita gente. Tem pessoa que quando me vê passar, sai da janela e fecha as portas. Esse gesto não me ofende. Eu até gosto, porque não preciso parar para conversar. Quando passei perto da fábrica, vi vários tomates. Ia pegar quando vi o gerente. Não aproximei-me, porque ele não gosta que pegue.
Quando descarregam os caminhões, os tomates caem no solo, e quando os caminhões saem, esmagam-os. Mas a humanidade é assim, prefere ver estragar do que deixar seus semelhantes aproveitar. Quando ele afastou-se, fui pegar uns tomates. Depois, fui catar mais papel. Encontrei o Sansão, o carteiro. Ele andou não cortando os cabelos. Está com os olhos vermelhos. Pensei, será que ele chorou ou vontade de fumar? Ou está com fome? Coisas tão comuns aqui no Brasil. Fitei o seu uniforme descolorado. O senhor Kubitschek, que aprecia pompas, deveria dar aos carteiros um uniforme. Ele olhou-me com o meu saco de papel. Percebi que ele confia em mim. As pessoas sem apoio, igual aos carteiros, quando encontram alguém que condói-se deles, reanimam o espírito. Eu não gosto do Kubitschek, o homem que tem um nome esquisito e que o povo sabe falar, mas não sabe escrever. O baiano, esposo da dona Zefa, é meu vizinho, e veio queixar-se que o José Carlos lhe aborreceu. O que eu sei é que com tantos baianos nas favelas, os favelados veteranos estão mudando-se. Eles querem ser superiores pela força. Para ficar livre deles, os favelados fazem um sacrifício e compram um terreno e zarpam-se. Eu disse-lhe, teus filhos também aborrecem-me. Abre as minhas gavetas e o que eles encontram carregam. Ah, eu não sabia. E nem ia saber, porque eu não faço reclamação de criança, porque gosto de crianças. Aqui residia uma nortista, que é costureira. Eu gostava muito dela, lhe favorecia no que eu podia. Um dia, meu filho José Carlos estava brincando perto da casa dela, e ela jogou-lhe água. No outro dia, veio um caminhão jogar abacaxi podre aqui na favela, e eu perguntei a ela por que havia jogado água no meu filho. Eu joguei água fria, mas se ele me aborrecer outra vez, eu quero jogar água quente com soda para ele não enxergar mais e não aborrecer mais ninguém. A minha simpatia pela dona Chiquita arrefeceu. No outro dia, a dona Chiquita veio perguntar-me se eu queria brigar com ela, que ela ia buscar a peixeira. Não lhe dei confiança. 8 de julho. Eu estava indisposta. Deitei cedo. Despertei com a algazarra que fazia na rua. Não dava para compreender o que diziam, porque todos os favelados ao mesmo tempo e eram muitas vozes reunidas, vozes de todos os tipos. Eu fiquei levantando para pedir-lhe que deixasse o povo dormir, mas percebi que ia perder tempo. Eles estavam alcoolizados. A Leila deu o seu show. E os seus gritos não deixavam os vizinhos dormir. Às 4 horas comecei a escrever. Quando eu desperto, custo adormecer. Fico pensando na vida aturdida. Eu penso nas palavras do Frei Luís, que nos dias para sermos humildes. Penso, se o Frei Luís fosse casado e tivesse filhos e ganhasse salário mínimo, aí eu queria ver o Frei Luís ser humilde. Diz que Deus dá valor só aos que sofrem com resignação. Se o Frei visse os seus filhos comendo gêneros deteriorados, comidos pelos corvos e ratos, havia de revoltar-se, porque a revolta surge das agruras. Mandei o João comprar 10 reais de queijo. Ele encontrou-se com o Adalberto e disse-lhe para ele vir falar comigo. E que eu ganhei umas tábuas e vou fazer um cantinho para eu escrever e guardar meus livros. Eu saí e fui catar papel. Pouco papel nas ruas, porque outro coitado também está catando papel. Ele vende papel e compra pinga e bebe. Depois senta e chora, em silêncio. Eu estava com tanto sono que não podia andar. A dona Anita deu-me doces e ganhei só 23 reais. Não, euros. Eu não sei qual é a moeda dessa época. É 23 cruzeiros. Euros.
Quando eu cheguei na favela, o João estava lendo gibi, comentando que os homens beberam 14 litros de pinga, e a Leila insultou um jovem, e ele espancou-a. Lhe jogou no solo e lhe deu pontapés no rosto. O ato é selvagem, mas a Leila, quando bebe, irrita as pessoas. Ela só apanhou até do Chuclé, um preto bom que residia aqui na favela. Ele não queria espancá-la, mas ela desclassificou-lhe demais. Ele deu-lhe tanto que até arrancou-lhe 2 dentes. E por isso o apelido dele aqui na favela é dentista. A Leila ficou com o rosto tão inchado que foi preciso tomar penicilina. Hoje é dia das choronas. Aqui reside uma nortista que bebe torra a paciência. O filho da nortista arranjou uma namorada, uma mulher que pode ser a sua avó. A futura esposa veio residir com a mãe. Quando a velha bebe, fica aborrecendo e discutem, e a velha não lhe dava sossego. Ele fugiu com a mulher, e a velha está chorando. Quer o retorno do filho. E 5 horas, José Carlos chegou. Vou trocá-lo para ir na casa Gouveia, comprar um par de sapatos para ele. Na casa Gouveia, ele escolheu o sapato de 159. O senhor Gouveia deixou por 150. Ele estava contente. E olha, as pessoas que passam para ver estão notando seus sapatos novos. Quando eu cheguei na favela, encontrei com o senhor Francisco. Ele emprestou-me a carrocinha e fui buscar as tábuas. Levei a Vera dentro da carrocinha. O José Carlos e o Ninho. Para ir foi fácil. A carrocinha deslizava no asfalto, como se fosse automática. Coloquei as madeiras de vários modos. Ora ficassem diante, ora traseira. Percebi que precisava ter em 2 vezes. O que é preciso fazer, eu faço sem achar que é sacrifício. Na rua Araguaia, com a rua Canindé, tem muita lama, e eu encontrei dificuldade, porque estava descalça e os meus pés deslizavam na lama. Não havia possibilidade de firmar o pé. Eu escorregava. Apareceu um senhor e empurrou a carrocinha para mim. Disse-me para eu ajeitar as tábuas. Agradeci e segui. No ponto do bonde, as tábuas escorregaram da carrocinha. E o José Carlos, vendo a minha luta, disse-me: Por que a senhora não casou-se? Agora a senhora tinha um homem para ajudar. Dei graças a Deus quando cheguei na favela. Uma senhora estava esperando-me. Disse-me que João machucando a sua filha. Ela disse-me que seu filho tentou violentar a sua filha. Ela disse que meu filho tentou violentar a sua filha, de 2 anos, e que ela ia dar parte no juiz. Se ele fez isso, quem há de interná-lo sou eu. Chorei. Dei o José Carlos e saí com o João. Fui no juizado para saber se havia possibilidade de interná-lo. Preciso retirá-lo da rua, porque agora tudo que aparece de mal vão dizer que foi ele. Fui no juizado. O doutor que estava de plantão disse que eu voltar dia 10, que no dia 9 era feriado. Saí do juizado e fui tomar o bonde, por ser mais barato. No ponto do bonde, o João plantou-se na porta da pastelaria e eu sentei para descansar um pouco. Quando cheguei na favela, era meia-noite. Eu estava nervosa. 9 de julho.
Tive um sonho agitado. Eu estava tão nervosa que se eu tivesse asas, eu voaria para o deserto ou para o sertão. Tem hora que eu revolto comigo por ter iludido com os homens e arranjado esses filhos. Quando eu estava preparando-me para sair, a dona Alice veio dizer-me que 2 meninos do juiz estavam vagabundando aqui na favela. Fui ver. Estavam com roupas amarelas, descalços e sem camisa. Só um com aquele blusão em cima da pele. Eles estavam desorientados. Perguntei se queriam café. Responderam que não. Eu entrei e fui me preparar para sair para a rua. O José Carlos acompanhou os meninos. Depois veio perguntar se eu podia arranjar umas roupas para os meninos. Vai chamá-los. Ele foi e voltou com os meninos. Um era mulato, claro, um rosto feio, um narigão. O outro era branco, bonito. Contaram-me os horrores do juizado, que passaram fome e frio. Perguntaram se eu podia arranjar-lhes umas camisas. Deles as camisas e as calças. Perguntei-lhe os nomes. O mulato é Antônio e o branco, Nelson. Perguntei-lhes se sabiam ler. Responderam que sim. Dei-lhes café. Falava que residia na Vila Maria e que tem mãe. Aconselharam meu filho para ser bom para mim, que os filhos estão melhor com as mães, que as coisas melhores do mundo é as mães. Eles pegaram as roupas que eu dei-lhes. A calça do Nelson tinha tantos remendos que podia pesar 3 quilos. Quando eles saíram, olharam o número do meu barracão e pediu-me para não internar o João, que a comida é deficiente, que eles eram obrigados a lavar louça, que se uma criança jogar fora o resto de comida do lixo, que eles obrigam a criança a catar e comer. Os meus filhos ficaram horrorizados com a narração dos fugitivos. Decidi não internar o João, porque ele tem apetite. O que eu observei é que eles queriam livrar-se das roupas amarelas. Os meninos perguntaram o meu nome e saíram sorrindo para mim. Penso, por que será que os meninos que fogem do juizado vêm difamando a organização? Percebi que no juizado as crianças degradam a moral. Os juízes não têm capacidade para fornecer o caráter das crianças. O que é que lhes falta? Interesse pelos infelizes ou verba do Estado? Em 1952, eu procurava ingressar na Vera Eunice e fui no juizado falar com o Dr. Nascimento se havia possibilidade de internar meus filhos. Ele disse-me que se os meus filhos fossem para o abrigo, que iam sair ladrões. Fiquei horrorizada ouvindo um juiz dizer isso. Quando existia a saudosa rua Itaboca, eu digo saudosa porque vejo tantos homens lamentando a extinção da zona do meretrício. Quando eu ia lá e via as mulheres mais nojentas e perguntava: onde vocês foram criadas? No abrigo de menores. Vocês sabem ler? Não. Por quê? Você é padre? Eu pensava, a interrogação. Elas não sabem ler, nem cuidar de uma casa. A única coisa que elas conhecem minuciosamente e pode lecionar dar diploma é pornografia. Pobres órfãos do juizado. Fui catar papel. Estava indisposta. O povo da rua percebe quando estou triste. Ganhei 36. Voltei. Não conversei com ninguém. Estou sem ação com a vida. Começo a achar que minha vida insípida e longa demais. Hoje, o sol não saiu.
O dia está triste igual a minha alma. Deixei o João fechado estudando. Disse-lhe que homem que erra está vacinado na opinião pública. O que eu observo é que os que vivem aqui na favela não podem esperar boa notícia deste ambiente. São os adultos que contribuem para delinquir os menores. Temos os professores de escândalos, a Leila, a Meire, a Zefa, a Patita e a Deolina. Quando eu chego na favela, encontro um nortista que está com uma peixeira procurando meu filho. Quando me viu, não disse nada, mas eu conversei com ele. Ouvi as mulheres no depósito dizer que o senhor João, da Rua do Porto, faleceu e que ficou 2 dias aguardando recursos para ser sepultado. Eu ia vê-lo, mas comecei a sentir indisposição e resolvi deitar um pouco. Já faz uns 2 anos que eu não deito durante o dia. Penso no senhor João, que está há tempos doente. Paralisia. Ele dizia que queria morrer porque não apreciava ser sustentado pela sua esposa, que a vida sem doença já era dura de conduzir. A sua esposa, Dona Angelina, é quem trabalhava para os dois. Ela tinha o auxílio das vicentinas, mas fizeram tanta intriga e as vicentinas deixou de auxiliar. Injustiça. Eu dormi um pouco. Depois comecei a escrever. A Dona Alice deu-me um prato de sopa. O dia que eu mudar da favela, vou acender uma vela para São Sebastião. Ouço a Deolina brigando com sua esposa. Eles eram amaziados e as vicentinas aconselhou-os a casar. Ele bebeu muito e ela o dobro. Ela disse que seu estômago não aceita café da manhã, que se beber vomita. De manhã ela bebe pinga e passa o resto do dia chupando o dedo. É nojento ver uma mulher de 50 anos chupando o dedo. Ela foi chamar o rádio patrulha, porque ambos estavam com a cabeça quebrada. A sogra também bebe e forma o trio mais escandaloso da Rua C. Eu guardei as roupas dos meninos dos juizados para comprovante. Fiquei horrorizada com o cheiro de suor e achei desmazê-lo. 11 de junho. Deixei o leito às 5h30. Já estava cansada de escrever e com sono. Mas aqui na favela não se pode dormir, porque os barracões são unidos. E a Neide tosse muito e desperta-me. Fui buscar água e a fila já estava enorme. Que coisa horrível é ficar na torneira. Sai briga ou alguém quer saber a vida do outro. Ao redor da torneira amanhece cheiro de bosta. E quem limpa sou eu, porque as outras não interessam. Quando cheguei na favela, estava disposta e com dor nas pernas. A minha enfermidade é física e moral. 14 de junho. Passei o dia deitada por estar com febre e dor nas pernas. Não tinha dinheiro, mas havia deixado uns ferros lá no Sr. Manuel. Mandei o José Carlos ir pesar e receber. Ganhou 22 cruzeiros. Comprei 5 de pão e 5 de açúcar. E comprimidos. Levantei só para preparar as refeições. Passei o dia deitada. O José Carlos ouviu a Florência dizer que eu pareço louca, que escrevo e não ganho nada. 16 de julho. Não havia papel nas ruas. Passei no frigorífico. Haviam jogado muita linguiça no lixo. Separei as que não estavam estragadas. Eu não quero enfraquecer e não posso comprar. E tenho um apetite de leão. Estou
recorrendo ao lixo. 18 de junho. Saí e fui catar papel. Ouvi as mulheres lamentando com lágrimas nos olhos, que não mais aguentam o custo de vida. Levei João para evitar encrencas. Passei na barraca do jornal na Avenida Tiradentes e parei para conversar com os senhores e com o joalheiro. Cheguei na favela, era 12h30. O Durvalino passou com um pedaço de carne na mão. Parou para brincar com a Neide e começou a falar de bobo, que ele não presta e vai ser um péssimo esposo. Deu um pedaço de carne para a dona Aparecida.